Shalom a todos. Tzaharim Tovim. Sim, porque hoje é a tarde, mas pode ser Boker Tov, pode ser Erev Tov e pode ser Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Nós vamos começar então hoje aqui a responder aquelas perguntas, ou melhor, a ler as perguntas que foram feitas e a ler as respostas que vocês deram daquele short que eu fiz sobre Vaikra. Nós estamos começando hoje o terceiro livro dos 5 livros de Moshe Rabbeinu, os livros que Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem para nos passar, para a humanidade, a transmissão de Deus para a humanidade. Dos 5 livros do que algumas pessoas chamam de Pentateuco, a Torá de Hashem. Então nós falamos lá no short que Vaikra, que é o primeiro livro e também é o nome da Parashá, Vaikra e bradou. Então ele não está aqui falando todo delicadinho, ou chamou, ou falou. Aqui é bradou mesmo, ele bradou, né? Aos 4 ventos, vamos dizer assim. E o assunto começa com os sacrifícios, né? Ele é a parte mais interessante, as que as pessoas mais gostam de falar e mais tem, não só dúvidas, mas tem aquelas perguntas assim mais filosóficas, mais humanitárias, eu diria assim. Eu vou fazer a benção da água e nós vamos começar lendo. Primeiro eu vou ler as perguntas, né, as 3 perguntas que dizem respeito ao vídeo. Depois eu vou ler as respostas. Não vou ler, obviamente que eu não vou ler todas, né? Mas nós temos aqui umas 6, eu acho. Algumas foram feitas no Instagram e outras foram feitas no YouTube. Então nós vamos responder. Vamos fazer a bênção da água, então sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon e como eu já disse antes, eu estou nos caminhos da Torá. Às vezes me dou uma perdidinha, mas eu logo volto, me corrijo e estou novamente nos caminhos da Torá, porque nós temos que ter foco, fé e nunca desistir, não é mesmo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bedvaro. E não adianta, tem que fazer a bênção da água e tem que beber água, porque a gente realmente fica com bastante sede, né? Com essa falação toda, com esse estudo tamanhão, não é? Porque nós fazemos um estudo tamanhão, um estudo longo, um estudo árduo e um estudo focados e interessados realmente em entender algumas coisas que o ser humano começa a se perguntar, porque nós temos um lado mal, mas nós temos um lado muito bom, né? Muito bondoso, e nós queremos entender por que dos sacrifícios. O sacrifício aqui das perguntas diz a respeito ao sacrifício animal. Nós sabemos que tem os outros sacrifícios, eu vou dar uma pincelada nisso, mas o que mais é perguntado, o que mais realmente há uma dúvida em nós é os animais, né? O sacrifício animal. Por que fazer um sacrifício animal? Será que é o certo? Será que é isso? Será que entenderam direito o que estava ali escrito? Enfim. Então, primeiro eu vou começar lendo as perguntas. Por que Deus ordenou os sacrifícios? Ele precisa ou precisava dessa coisa aparentemente sanguinária? Essa é a primeira pergunta, não é? A segunda pergunta, por que os israelitas podiam sacrificar e dar em oferenda coisas materiais, não é? Enquanto que os povos pagãos idólatras eram como que abominações, né? E pecadores, enfim, quando eles faziam as oferendas. Não as oferendas do templo, as oferendas deles, o tipo deles. Terceira pergunta, com o advento do terceiro templo, os sacrifícios vão voltar a acontecer? Você acha que devem voltar a serem realizados? É isso que Deus quer? Essas são as 3 perguntas, né? Essas são as 3 perguntas. As respostas foram muito direcionadas para a terceira pergunta. Eu vou ler as respostas e depois nós vamos entrar aqui as respostas de vocês, depois as respostas, o material que eu encontrei, um material curto, um material concentrado, para que a gente não fique 2 horas aqui trabalhando sobre isso, mas é bem importante. Então, de várias fontes ali, nós conseguimos encontrar alguma coisa que se encaixa, não só nas perguntas feitas no short, como também nas respostas de vocês. Eu vou ler a primeira pergunta e ela vai aparecer aí no vídeo. Se eu conseguir colocar, ela vai. Então, vamos ver. Primeira resposta do short. A pessoa separou 1, 2, 3. Então, significa que ela respondeu as 3. 1.
para que os devotos reservassem uma parte do que comiam a Deus para mostrar sua lealdade para com ele. Então, porque tinham os sacrifícios, né? A pessoa, o que deu para eu entender aqui é que a pessoa desse parte daquilo que comia, daquilo que era alimento dela, daquilo que servia para ela, então mostrar a sua lealdade e oferecer isso para Hashem, não é? 2. Porque os sacrifícios dos povos pagãos eram com seres humanos e com fins perversos. Aqui eu entendo que a pessoa respondeu com relação àqueles sacrifícios humanos que nós sabemos que tinham, né? O povo idólatra, como por exemplo, os filhos, né? Crianças, bebês, nós não vamos entrar nesse assunto, mas a pessoa respondeu e nós temos que respeitar a resposta dela, não falou aqui sobre o assunto realmente, que é o sacrifício dos animais, mas ela deu de entender aqui, e ficou muito claro, e eu concordei com isso, que os sacrifícios dos povos pagãos eram com seres humanos. Quando ela diz que é com seres humanos, obviamente que vão achar que é abominação, né? Que os israelitas iam achar que era abominação, embora muitos acabaram fazendo essa bobice, essa bobagem, esse crime. Vamos ser bem sinceros nos dias de hoje. 3. Tudo a resposta da mesma pessoa. Não acho que é o que Deus quer e não acho que seja seguro para esse povo. Aqui a pessoa deixou muito claro que não acha que seja o que Deus quer o sacrifício animal quando o templo voltar. E que acha que não seja seguro, porque não é seguro que eles resolvam então fazer isso com relação às outras nações, porque nós vamos estar provavelmente bem mais elevados nesse momento. Então ele vai ter problemas. Ela quis dizer isso, né? A pessoa quis dizer isso. Segunda resposta, tá? Da segunda pessoa. Nós vamos ler aqui 6, tá? Também separou em 1, 2, 3. Então significa que respondeu as 3. Penso que o sacrifício foi instituído para que o povo fiel oferecesse e sacrificasse o que de melhor produzisse a Deus. Eu entendi aqui que ele quis dizer, que a pessoa quis dizer que aquilo que aquela pessoa produzia, o seu melhor animal, enfim, ela ofereceria para Deus, e não qualquer coisa. Nós vamos lembrar aqui da oferenda, né, da oferta que fez Hevel e Caim, né? Caim e Abel, que foram diferentes, né? Abel deu tudo de melhor. Então nós vamos entender isso. Segunda, dentro dessa segunda resposta, o povo de Israel foi o povo escolhido e a finalidade do sacrifício era ao Deus único. Então ele responde aqui, a pessoa responde aqui a segunda pergunta, de por que eles podiam, os outros não, ficava chato e tal, nesse sentido, porque ele era o povo escolhido e a finalidade era do sacrifício a um Deus único, mostrar que era só para aquele Deus, e não para um monte de idolatria, um monte de Deus, um monte de secretário, e uns deuses macabros, né? Uns deuses meio podres. Nós sabemos daquela coisa de defecar, e não sei mais o que, enfim, tá? Não é isso. Então, ele entendeu assim, ela entendeu assim. A terceira, o 3, dentro da segunda resposta, sim, diz respeito ao advento do terceiro templo. Sim, está na Torá e o terceiro templo fará a humanidade se modificar, voltando a oferecer o que de melhor a Deus, o que há de melhor a Deus. Não necessariamente sejam sacrifícios como se faziam, e sim sacrifícios que se instituirão com a vinda do Messias. Então aqui a pessoa disse que sim, que acha que vão voltar os sacrifícios e que essa oferta, que a humanidade estará modificada, não é? E que talvez não sejam sacrifícios animais, sejam outra coisa, e que quem vai instituir isso vai ser o próprio Mashiach, o próprio Messias. Eu achei legal a resposta, é uma resposta que fala que sim, os sacrifícios, mas não está falando exatamente do sacrifício animal. Então a pessoa entende a pergunta de uma maneira e responde da sua forma. Achei bom, acho que a gente vai ter que pensar também nisso nos próximos tempos da nossa vida, né? Se nós vamos estar melhores quando o Mashiach chegar, aparecer, ou vice-versa, quando ele aparecer nós vamos ficar melhores, mas que vai ser a partir dali que tipo de sacrifício nós vamos fazer, né? Sabe que sacrificar alguma coisa, às vezes é até o seu tempo, né? Mas aquilo que nós falamos quando é dos animais, realmente eles sacrificavam o melhor que tinham, não é?
um melhor que tinham. Mas nós vamos entender em conformidade com o material que eu trouxe. É a terceira pessoa. A terceira pessoa, ela respondeu, são 6 que eu vou falar, tá? Ela respondeu unicamente sobre a terceira pergunta, sobre o advento do terceiro templo. E está escrito o seguinte: penso que o sacrifício animal não voltará. E o animal que deve ser sacrificado no altar sagrado são as nossas más inclinações. Gostei por demais, porque nós sabemos que esotericamente o que é sacrificado, que nós devemos realmente não matar agora, mas ir aos pouquinhos subjugando a nossa alma, esse Aconcrase, a nossa alma divina, são as nossas más inclinações, é o nosso Yetzer Hara. É aquela parte de nós, da nossa alma animal, que faz bobagens, que tem desejos demais, que é promíscua, que às vezes é iníqua, que às vezes é perversa, o mal em nós. Então, pude compreender isso. Quarta resposta. Também diz respeito à terceira pergunta. Vai voltar sim, porque é o que manda a Torá. Só foi substituída por oração enquanto não tinha mais templo. Quando foi, eu acho que estava querendo dizer construído o terceiro templo, os sacrifícios voltam e deve ser assim. Então, uma pessoa muito devota aqui, né, cheia de fé, muito devota, muito religiosa, do monoteísmo, do judaísmo, ela diz que sim, vai voltar e que só foi substituído porque não tem templo. No momento que o templo voltar, voltam os sacrifícios. Então, cada um com a sua resposta, nós vamos ver que no material aqui tem respaldo para todo mundo. Tem respaldo para todo mundo, isso eu achei bem legal. Achei coisas assim a ver com todo mundo mesmo, ninguém vai ficar sem resposta aqui. Quinta resposta, quinta pessoa que respondeu também com relação à terceira pergunta. Isso é um absurdo. Olha como que é diferente, né? Cada um tem o seu pensamento. Isso é um absurdo. É regredir. O homem deve evoluir e não retroceder. As orações e as doações são o verdadeiro sacrifício. Deus não permita essa violência. Os animais são nossos irmãos. Aqui eu não sei se a pessoa segue o judaísmo, se é um judeu ou se é um Bnei Noach, porque veja que a resposta ela tem a ver com aquela filosofia, aquele entendimento espírita que diz que os animais são irmãos menores, né? Não sei se vocês sabem sobre isso, mas é um povo que diz isso. Então, de repente, a pessoa não segue o judaísmo, mas, enfim, respondeu. A sexta e última resposta também respondeu com relação à terceira pergunta. Vejam como as pessoas têm necessidade realmente de falar sobre se vai voltar ou não. Isso significa que algo modificou, que algo realmente se elevou em nós. Nós paramos para pensar, nós pensamos na ecologia, nós pensamos nos animais, nós pensamos nas plantas. Isso é uma coisa boa. Eu estou rejeitando aqui isso aqui porque não está muito ajeitado. Veja que eu já estou vestida de inverno. E está frio aqui. Então é a sexta resposta, a sexta pessoa. Claro que não. Por acaso vamos voltar a ter ossos para comer a carne dos animais como faziam os canibais? Os sacrifícios eram feitos aos espíritos de guerra de guerreiros dos seus ancestrais, que trabalhavam se materializando para seus inimigos Paranauê. Para que eles vissem um imenso exército e batessem em retirada do mesmo jeito que fazia Joana d'Arc. Por que eu resolvi permanecer, deixar essa resposta aqui? Porque vejam como é fácil nós nos enganarmos aqui. Então a resposta dele deve ter tudo a ver, mas não com o judaísmo. Não com o judaísmo. Um beijo enorme para você, seguidor, inscrito, pessoa que respondeu. Mas aqui quando nós estamos falando da construção do terceiro templo judaico, né?
do templo, do que antes foi um tabernáculo, né? Que Deus mandou, que Deus ordenou na Torá que fosse construído, né? O tabernáculo assim. Depois o rei Davi começou com aquela ideia, Salomão terminou, e nós sabemos disso, né? Teve o primeiro, o segundo templo, então estamos à espera do terceiro templo, é esse templo. Quando ele diz aqui espíritos de guerreiros e tudo mais, nós vemos que ele não está falando da tradição judaica, então houve um equívoco aqui. Eu quis trazer essa resposta porque não só as traduções fazem com que as pessoas entendam errado e também religiões foram instituídas por conta, às vezes até mesmo de aceitar uma interpretação, uma tradução errada, mas também quando nós não entendemos mesmo o que foi perguntado dentro da tradição. Então essa resposta não é na tradição judaica, mas é importante a gente saber. Paranauê é um termo tupi, não é? É um termo tupi. Se alguém já escutou alguém aí cantando capoeira ou reverenciando os rios, vai saber que a pessoa fala Paranauê, Paraná. Então a pessoa ela confundiu. Quanto a ter ali os ossos e comer a carne, para comer a carne ou não, dá para entender que a pessoa colocou o ser humano num estágio aqui astral, né? Num estágio esotérico, na verdade, um estágio abstrato, como se nós não tivéssemos mais corpo, então não vai comer carne, tudo mais. Diz respeito a isso. Aí ele fala como os canibais. Canibais é aquele que come, né, o ser humano que come o ser humano, né? A galinha que come a galinha, o leão que come o leão. Então aqui também houve um equívoco aqui. Então nessa tradição não cabe, mas é uma curiosidade para a gente saber que as pessoas respondem, têm vontade de entender as coisas. E depois ali, para se materializar e sair, e acharem que o exército era grande, saírem em retirada, tudo bem, não diz respeito ao templo, tá, judaico, não diz respeito ao terceiro templo, né, judeu no caso, e mais no final ele fala, retirada do mesmo jeito que fazia Joana d'Arc, que aqui ele misturou mais ainda, então não tem essas coisas aqui, mas é interessante, não é? Desculpem, muito interessante por sinal. Então agora, tendo lido as 6 respostas das pessoas, eu já tinha um esboço, mas aí eu procurei com relação a entender exatamente o que está ali, o que foi respondido, qual foi a grande dúvida, dentro do material que temos. E eu vou começar lendo para nós Maimônides, né? Porque eu gosto muito de Maimônides, olha lá ele. Eu gosto muito de Maimônides, mas porque ele fala muito sobre isso no Guia dos Perplexos, em outro lugar também, mas eu peguei o Guia dos Perplexos. Porque eu gosto inclusive até do nome, porque nada mais do que nós ficarmos perplexos com essas coisas que aconteciam e com essas perguntas que nós fazemos dentro de nós. Então, com relação à primeira pergunta, vou repetir a pergunta, por que Deus ordenou os sacrifícios? Ele precisa ou precisava dessa coisa aparentemente sanguinária? Então, Maimônides, ele vai começar a explicar o porquê dos sacrifícios, o porquê da escolha dos animais. Mas nós vamos entender o porquê dos sacrifícios também nesse texto que ele diz o seguinte. Conforme Onkelos explicou, é o Guia dos Perplexos, tá, gente? Conforme Onkelos explicou, está escrito na Torá que os antigos egípcios adoravam a constelação de Áries. Por isso, proibiam o abate de cordeiros e abominavam os pastores. Ele vai explicar como em sacrificarmos a adoração dos egípcios aos seus olhos, lá em Êxodo, lá em Shemote. Pois todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Em Gênesis, né? Em Bereshit. Havia também certas seitas entre os sabeus que adoravam os demônios e acreditavam que eles assumiam a forma de cabritos. Por isso, chamavam os demônios de cabritos. Esta opinião era muito difundida nos dias de Moshe, como e não oferecerão mais seus sacrifícios aos Seirim. Seirim é cabritos, tá? Isso está em Vaikra, aqui no 17:7. E por isso, esses grupos também proibiam comer cabritos. Quase todos os idólatras abominavam o abate de cordeiros,
pois todos eles respeitavam muito essa espécie. Então ele quer dizer aqui que esses são os grandes motivadores por serem esses os animais, não é? Nós vamos ler mais um pouco e nós vamos entender também aqui, com a continuação da leitura, que o entendimento que nós podemos ter sobre isso é que Deus, sabendo que nessa época isto muito acontecia, né? O povo bem misturado, lembrem disso, muitos idólatras que já sacrificavam coisas, animais, oferendas de todo tipo, antes, né? Que não eram os israelitas. Então, houve uma necessidade que isso acontecesse para que aqueles que já tinham ou não se assimilado, que aqui não é essa palavra, mas que eles já achavam isso interessante, ou eles estavam perigando, né, de cair nisso, de seguir esse tipo de coisa, esse tipo de sacrifício. Foi importante que Deus determinasse também sacrifícios, tá? Estamos falando de uma maneira bem literal aqui, tá? Não tem nada de abstrato e de profundo. Que eles também pudessem fazer o mesmo, para que não tivessem vontade de fazer como os outros, né? Determinou-se então quais eram os animais, que fossem justamente aqueles animais aos quais os idólatras idolatravam, né? Ao qual os idólatras abominavam. Então, o idólatra odiava carneiro, então é carneiro que nós vamos sacrificar, tá? Eles exaltavam então aqui, olha só, os demônios de cabritos, né? Tem o bode, tem um monte de coisa. Então, é esse que nós vamos fazer, tá? Me confundi ali, mas vocês entenderam. Para erradicar os vestígios destas ideias erradas, fomos ordenados a sacrificar justamente esses 3 tipos de animais, entende? Então, ele vai explicitar aqui que fomos ordenados a ser exatamente esses tipos de animais, para erradicar os vestígios dessas ideias errôneas de que o cabrito era demônio, de que eram amaldiçoados os pastores, né, de ovelhas e tudo mais. Bom, como fareis vosso sacrifício de animal do gado e do rebanho, tá? Aqui também não vai criar 1, 2, né? Mas através disso, nos aproximarmos de Deus com aquilo que eles pensavam ser o maior dos pecados. E através disso, os pecados seriam perdoados. Nós sabemos que existem vários tipos, né? Existe o sacrifício de perdão, né? O sacrifício de pecado, o sacrifício de elevação, oblação, o sacrifício de paz. São vários tipos de sacrifício. Também sabemos que começa com o sacrifício animal, mas caso a pessoa não tenha, né, dinheiro, não tenha o rebanho, não tenha como ter o animal, existem outras maneiras de ofertar. Então, esse sacrifício, ele fica muito assim, ó, animal, né? Então, aquela palavra do sacrifício, aquele nosso sacro ofício. Mas ele é muito mais entendido por quem estuda como uma oferenda, porque corbanote, que são sacrifícios, não existe uma palavra para tradução em português, realmente não existe. Então, corbanote não é sacrifício, se nós formos traduzir. Corbanote é corbanote, né? Os sacrifícios nós vamos entender como ofertas ou oferenda. Pode ser oferenda, tá? Não precisa, né, entender que não seja. E outra coisa que é bem interessante, antes que eu continue, essa corbanote, essa palavra, esse ritual, ele aproximava a parte animal do ser com a parte espiritual. Ele aproximava, e se nós sabemos que é isso que nós queremos fazer, quando nós elevamos a alma animal a um estado, a uma proximidade maior com a alma divina, com a parte da alma divina, porque a alma é uma só, mas ela está dividida em várias partes. Nós sabemos que a aproximação com Hashem é maior, é mais certeira, vamos dizer assim. Então, esse corbanote era uma oferenda, uma oferta que visava a aproximação, não é? Então, aqui é um pouquinho mais profundo do que nós falamos até agora, mas não é esse o objetivo do vídeo. É nós tentarmos responder com relação às perguntas e às dúvidas das pessoas sobre realmente se era o que Deus queria, o que Ele queria com isso e se isso vai acontecer novamente, não é?
Vamos ter bastante oportunidades para aprofundar em outros momentos sobre o sacrifício em si, sobre esta oferta de nós, não é? A nossa oferta. O que você tem para oferecer para Hashem? Você tem 2 minutinhos? Você quer se consertar com Deus? Você compreendeu que não está consertado? Que você quer se consertar? Que você quer se doar? Quando nós estamos falando de Sefirot, por exemplo, quando nós vamos subindo, estamos lá em Malachut, entendendo a Sefirot do reinado. Vamos a Sefirot do reinado, vamos subindo, e nós vamos compreendendo que os anjos, por exemplo, estão num patamar sem livre-arbítrio, completamente anulados a Hashem. Então, entende? Quando nós nos aproximamos a ponto de nos anularmos a sua vontade. Então, nós vamos ter oportunidades sobre isso também. Em outro bate-momento. Bom, vamos ver onde que eu estou. Para, através disso, nos aproximarmos de Deus com aqui, tá? Através do contrário, aqui. Olha que importante isso. Então, para, através disso, nos aproximarmos de Deus com aquilo que eles pensavam ser o maior dos pecados. E, através disso, os pecados seriam perdoados. Quer dizer, tudo aquilo que eles achavam que era realmente muito pecaminoso, né? Os idólatras, vamos fazer o contrário. Né? Deus fez isso e ele vai continuar dizendo assim, Maimônides, né? Através do contrário, que é o extremo oposto, seriam curadas as ideias corrompidas, que são as doenças da alma humana. As ideias corrompidas são as doenças da alma humana. Bonito isso, né? Rápido, nem tão profundo, mas já nos entrega mais uma vez de mão beijada o entendimento de Maimônides, abstrato, profundo e muito possível de colocar no literal, na vida de hoje e nesta época aqui dos sacrifícios também. Por quê? Porque o extremo oposto daquilo tudo que acontecia nesses outros povos seriam realmente, quando existia essa ideia do extremo oposto, poderia ser então curadas as ideias corrompidas, aquela ideia de você achar que tem que sacrificar um bebê, que absurdo, ou aquela ideia de que você tem que idolatrar, endeusar aqui um animal comedor de feno, como aconteceu com o bezerro. Então, para tirar isso, para entender que as doenças eram da alma, né? Essas que são corrompidas. Com esta mesma finalidade, fomos ordenados, ele continua explicando porque foram ordenados a sacrificar o cordeiro de Pesach em Mitzrayim. Olha que importante isso. O cordeiro de Pesach em Mitzrayim e passar o seu sangue nas portas pelo lado de fora, com a finalidade de nos libertarmos dessas ideias, divulgar o contrário e espalhar a crença de que o ato que eles pensavam ser a causa da morte é o que salva dela, é o que salva da morte, como e o Eterno saltará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para ferir. Aqui nós vamos entender o quê? Então eles passavam aquele sangue do cordeiro no umbral da casa e isto salvava o menino que estava ali, né? O primogênito que estava, os bebês, enfim, que estavam naquela casa. E quando nós falamos aqui, o Eterno saltará, isto é Pesach. Não é? Pesach é saltar por cima, é passar por cima. Então o anjo via aquele sangue e isto salvava a vida da criança que estava dentro e não o contrário, não é? Não o contrário, como aquele sangue então é o que traz a morte. Não, aquilo era o que salvava. Ele dava aquela ideia totalmente contrária, extrema, para realmente desarraigar da alma aquelas ideias corrompidas que adoeciam a própria alma, não é? E que adoecem até os dias de hoje, quando nós confundimos o que é que realmente traz a vida para nós e o que é que realmente suga ela de nós, né? Aqueles desejos além da conta, aquele subjugar, aquele aderir ao que a alma animal pede, o que ela implora, o que ela exige de nós, não nos traz a vida, e sim afasta ela de nós. E o que realmente nos traz a vida, o que nos traz a vida é a Torá, é conhecer a Torá, é estudar a Torá. Torá é vida, não é? Por isso que a gente fala que ela é como a água, não é? A água é uma coisa tão maravilhosa, né? Eu estou bem irritada um pouco com isso aqui.
Bom, eu não estou irritada, mas está me incomodando um pouco. Bom, eu não posso estar irritada, senão eu fico burra. Então, essa ideia, né, de saltar por cima em peça. Depois, em recompensa pela divulgação, tá? E obediência e pelo distanciamento das tolices professadas pelos idólatras. Essa é uma continuação daquela frase. Tolices professadas pelos idólatras. Então, aqui a gente já consegue até perceber a segunda resposta, né? Da segunda pergunta. Essa é a razão da escolha justamente desses 3 tipos de animais para sacrifício, além do fato deles serem animais domésticos que são encontrados em grande número, diferente das práticas idólatras que sacrificavam leões, ursos e outras feras, conforme mencionado no livro de Tonton. Ele vai então dar uma referência aqui, Maimônides. Pelo fato de a maioria das pessoas não possuir recurso para oferecer um animal quadrúpede, ele ordenou que os sacrifícios viessem também das aves mais encontradas na terra de Israel, as melhores e mais fáceis de se conseguir, que são as rolas e os pombos. E aqueles que tampouco possuíssem recursos para oferecer aves, poderiam oferecer um pão assado de alguma das formas conhecidas, né? Ou era cozido, ou era assado, ou era, enfim. Né? E para quem era difícil trazer até mesmo o pão assado, oferecia somente uma quantidade de semolina. Aqui, eu não ia continuar lendo o que diz respeito a sacrifícios que não sejam de animais, não é? Mas, como eu vi ali nas respostas, eu achei bem importante a pessoa que fala, não, de repente vão ser outros sacrifícios, nós tocarmos um pouco nisso. Então, quem queria oferecer a Hashem, não é? Uma elevação, alguém que queria realmente agradecer, alguém que precisava muito fazer isso pela sua lealdade, pela sua fé, e não tivesse um animal, ele poderia fazer, né, um animal grande e tal, ele poderia fazer com pombo, com rola, e não tivesse, ele podia fazer então com farinha, com semolina, com flor de farinha. O que nós vemos aqui é que não interessa o que você tem, mas que o que você tem, você esteja disposto a sacrificar para Deus, para Hashem, que é o nosso Criador. Então, quando nós vemos lá, eu quero ver se eu repito isso depois, mais tarde, para que a gente não esqueça, né? Amarás seu Deus com toda a sua alma, com todas as suas posses, não é? Com toda a sua força, com todo o seu coração. Então, nós sabemos que toda a nossa força, aqui nesse sentido, a nossa força material diz respeito às nossas posses, aquilo que nos dá condições para ter as coisas, para fazer aquele recipiente, para receber a parnassá, é justamente o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa força colocada, aquilo que está materialmente conosco, que é nosso, que está em nossa posse nesse momento no universo, mesmo que seja de Deus, está na nossa posse. Então nós vamos entender que todos podiam. Mas eu não tenho uma pomba, não tenho nada disso. Mas você tem palavras amorosas para dizer para Deus? Você tem agradecimento? Você pode aconselhar de uma maneira que ajude o seu irmão, o seu próximo? Então você não precisa dar para ele um carro, uma casa, dinheiro. Você pode dar conselhos, você pode dar amor. Então aqui nós podemos trazer para nós, né, onde não existem sacrifícios animais, e entender que nós podemos nos sacrificar. Qual é o sentido aqui? Nos ofertar, tá? Toda vez que eu falar a palavra sacrifício, você escuta com as suas orelhinhas aí, que nós aprendemos que agora se chama orelha, você escuta aí oferta. Então nós podemos ofertar a nossa palavra, a nossa lealdade, o nosso amor para o próximo e consequentemente para Deus. Qualquer um podia vir e conversar e trazer a sua oferta, por exemplo, de pecado, uma oferta de perdão, um pedido de perdão para Deus. Todos temos este direito. Bom, e tudo isso somente para quê? Para quem desejasse fazer isso. Agora que são elas é muito importante, porque você que respondeu, que está assistindo ao vídeo, e você que não respondeu, mas está assistindo, já vai compreender aqui, quando nós falamos lá na primeira,
ele precisa ou precisava dessa coisa aparentemente sanguinária, então Maimônides vai dizer o seguinte: e tudo isso que eu já li, somente para quem desejasse fazer isso. Deus deixou claro que se não praticássemos este tipo de ritual, ou seja, de oferecer sacrifícios, isso não constituiria um pecado, como em: se te abstiveres de fazer voto, não haverá em ti pecado. Está lá em Devarim 23. Entenderam? Então ele precisava? Não, ele não precisava. Então ele precisa? Não, ele não precisa. Então ele se incomodaria se não tivesse? Não, ele não se incomodaria. O que ele não queria é que nós pecássemos. É como causa e competência, é como recompensa e punição, sabe? É como quando você não gostaria de ter que fazer uma chantagemzinha com seu filho lá. Você não gostaria. Você gostaria que ele simplesmente não errasse, não pecasse, não desobedecesse. Mas caso ele for fazer isso, né? Você prefere que ele não faça, mas se ele fizer, ele tem tanto a punição quanto a recompensa do ato como foi que ele agiu. E assim nós educamos. Nunca se esqueçam que a Torá, quando a gente diz que ela é um manual de vida, de ética e tudo mais, é realmente um manual. Mas é um manual do quê? De educação. O dono do manual, Hashem, está nos educando. E conforme como nós vamos aprendendo a educação reta, conduta reta, retilínea mesmo, ética, moral, não é de bons costumes, é de como agir mesmo, né? Sem hipocrisia, genuinamente. Conforme isto vai acontecendo, as nossas ações vão acontecendo, vem a nossa punição ou a nossa recompensa. E com certeza, na maioria das vezes na vida de cada um de nós, as duas coisas, né? Nós temos recompensas, nós temos punições. Por quê? Porque nós erramos e acertamos também. Baruch Hashem, graças a Deus, nós acertamos também. Bom, e pelo fato de os idólatras não oferecerem pão não fermentado, e sim, frequentemente oferecer ofertas de coisas doces e misturassem mel em suas ofertas, conforme difundido nos livros, e ele diz aqui mencionados, de modo que não encontrarás sal em nenhum dos sacrifícios deles. Portanto, Deus proibiu oferecer fermento algum ou mel algum, tá? Está lá em Vaikra também. Aqui esta parte eu li também para que não fique solto. É sobre sacrifícios animais, sobre oferendas animais, mas nós vamos entender que ele ajeitou tudo isso aqui, ele propiciou que não fizesse aquilo que os idólatras fizessem, que nos desacostumássemos então de enxergar que seja aquilo, ou corrêssemos o risco, né, de querer fazer o mesmo que eles. Lembrem-se que nós estamos no terceiro livro, onde que lá no segundo livro, no final de Shemot, teve o pecado do bezerro de ouro. Então, aqui vamos ver se conseguimos ajeitar para que eles não queiram fazer isso, não é? Eu falando como se fosse Deus, né? Ele nos ordenou, Maimônides, tá? Ele nos ordenou, Maimônides falando de Hashem, que todos os sacrifícios, eu vou tirar a palavra sacrifício e já, que todas as ofertas fossem sem defeito. Por quê? Porque aqui nós vamos entender que não é só o animal que não podia ter defeito, mas aquela farinha tinha que ser a melhor parte, né? Aquela pomba rola também, tudo tinha que ser sem defeito, tá? Isso aí está em Bamidbar, na melhor condição, para que não se desprezassem a oferenda, a oferta, e não negligenciassem o que fosse oferecido em nome dele. Como apresenta-o a teu governador, terá ele agrado em ti ou aceitará a ti. Tá? Isto está em Malaquias. Por esta razão foi proibido também oferecer um animal que ainda não tenha completado os 7 dias, pois ele é imperfeito e sujo, e parece um feto abortado. Esta é a razão da proibição de se trazer salário de prostituta nem permuta de cão, tá? Isso está lá em Devarim. Aqui o que ele diz com a perfeição? Para que não negligenciassem como Caim. Lembram? Como Caim, que levou qualquer coisa, não deu bola, tanto faz, né? A sua melhor oferta,
deu Hevel, né? Deu Abel. E Caim fez do jeito que achava, tanto fazia. Então, para que nós nos acostumemos a oferecer, a ofertar a Deus o melhor e não negligenciarmos nessa oferta. Tudo bem, fazer uma prece de qualquer jeito. Já fizeram uma prece de qualquer jeito? Aí, eu já fiz. Eu confesso, eu sou reconfesso, eu já fiz chuvá, me arrependo, mas já aconteceu. Eu tinha duas ofertas para Hashem naquele dia. A oferta da prece e a oferta que não fazia mais do que a minha obrigação, a oferta, um sacrifício de um tempo que estava escasso, limitado, porque nós vivemos aqui, nós limitamos o nosso próprio tempo, né? Com aquela pressa, com aquela loucura. E eu acabei fazendo a prece rapidamente e, inclusive, eu errei a prece, não é? Então, sim, isto pode acontecer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos doar isso? O que é sacrificar minutinhos da sua vida para ofertar a Deus a prece que foi instituída justamente no lugar dos sacrifícios? Nós sabemos que o animal ia lá ser sacrificado para que como um simbolismo de que poderia sermos nós aqueles que estavam lá. Então a prece precisa ser não negligenciada de maneira nenhuma. Um dos motivos aqui que ele pede que seja um animal perfeito, uma farinha perfeita, né? Uma flor perfeita. Para que a gente escolha muito bem, não entregue qualquer coisa para o rei do mundo, para o rei do universo. Bom, ele vai continuar ali, né, para condenar essas duas coisas. Essa é a razão de se oferecer pombas adultas e filhotes de pomba, pois estes são os mais considerados entre eles. Esta é a razão também de a oblação de farinha, né, como eu falei, a minhá, ser misturada no azeite e ser feita de semolina, pois é o melhor tipo e do melhor sabor. E a resina aromática, que é o olíbano, que é maravilhoso, o olíbano, levoná, era prescrita como incenso nos lugares onde havia odor de carne queimada. Então, olha só, tem mais isso. Para quê? Para que eles não sentissem nojo, tá? Vamos ser bem sinceros aqui, nojo daquele cheiro da carne sendo queimada, não é churrasquinho depois daquele começo, daquela carne crua. Então também foi aqui ordenado acender o incenso. Eu tenho um óleo de olíbano aqui, um frankincense, delicioso, eu não vou lá buscar, mas é delicioso, puro, um óleo essencial, e nós vemos que o cheiro é muito agradável realmente, muito edificante, né? Inclusive um óleo essencial muito utilizado para as pessoas fazerem pensamentos profundos, meditações. Então, para que não sentissem nojo, tudo muito preparado, muito organizado, ordenado por Hashem, para que fosse organizado ali para o nosso melhor. Para que melhor? Para o melhor daquele povo naquela sua fase de evolução. Então não pensem que hoje nós precisamos disso e daquilo. Não, nós precisamos, uma coisa que é um pouco rude de falar nesse momento, mas eu vou falar porque eu tenho que ser sincera, nós estamos num estágio aqui de acordar para cuspir. Nós precisamos despertar para algumas coisas que não são materiais, para que a gente possa se separar realmente daquilo que é material e simplesmente usufruir as coisas materiais, porque assim Deus quis e nós precisamos, mas não viver por elas e para elas. Então, ele fez tudo muito correto para um povo daquele tempo, né? Nós não precisamos que Deus chegue e diga sacrifique aquela ovelhinha, corte os pedaços, arranque a pele, esse é para esse é para aquele outro, e acende um incenso ali do lado, ou traz um olhinho, ou cozinha aqui, faz a semolina com o óleo de olíbano para ficar cheiroso, para que você não tenha nojo da tua próprio sacrifício, e traga e faça o que eu estou ordenando. Então Deus é a perfeição realmente, tudo para que a gente pudesse entender, aceitar e fazer de forma correta naquela época. Em respeito ao sacrifício, em respeito à oferta, e para que ele não despertasse aversão e repugnância, Deus ordenou que o couro da oferta de elevação fosse esfolado e suas entranhas e pernas fossem lavadas. Continuando aquele assunto, né? Apesar de serem queimadas completamente.
Depois ele vai falando mais, assim, ó, tu encontras que eram sempre estritos nesse assunto, sendo advertidos sobre ele, como em: ao afirmares, é impura a mesa do Eterno e seu alimento repelente, né, e tudo mais. Aí a última partezinha que ele vai dizer, porque depois é sacrifício por sacrifício, nós não vamos entrar em cada tipo. Este é o motivo também porque o incircunciso e o impuro não podiam comer dos sacrifícios, que não podiam ser comidos ao se tornarem impuros, nem após ter passado o tempo deles, nem quando a intenção tenha sido profanada pelo pensamento e comê-los num determinado lugar. Eu li só isso para não ficar perdido, para nós entendermos que ele vai falar de todas as ofertas aqui. Então, após isso, esse é Maimônides. Nós vamos continuar aqui e nós vamos entender mais um pouco sobre isso. A Torá, é a primeira pergunta, tá, gente? Se Deus precisa e tudo mais. A Torá estipula muitas penalidades e punições por diversos pecados. E elas, numa época, tinham um papel muito importante no judaísmo. Apesar de já não serem praticadas, elas podem nos dar uma percepção mais profunda do conceito judaico de moralidade em geral, tá? Enquanto o templo do Beit HaMikdash estava em Jerusalém, eram exigidos sacrifícios de animais por alguns pecados menores. Num certo sentido, eles serviam quase como uma multa monetária. O sacrifício animal era também um modo comum de adoração desde as épocas mais antigas e vai continuando aqui. Isso para dar uma introdução. O sacrifício não servia, e aqui está a importância para nós, tá? O sacrifício não servia como um fim em si mesmo, apenas como um meio pelo qual o homem podia expiar os seus pecados. Nenhum sacrifício podia perdoar o pecado, a menos que ele fosse acompanhado do arrependimento. Em todo caso, Deus não exigia o sacrifício per si, mas preferia que o homem não cometesse pecado e não trouxesse nenhum sacrifício. Lembra antes que eu estava falando que ele, na verdade, nós não queremos que o filho peque, mas é para que nós perdoemos o nosso filho. Vamos lembrar que nós somos um espelhamento, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu a oportunidade de sermos aquela expressão que eu não gosto de falar, porque as pessoas interpretam errado, mas vamos falar ela para que a gente entenda. Talvez Ele tenha quisto que nós fôssemos co-criadores realmente, não é? Co-criadores, é criar em cima da própria criação dele. Então, quando a gente fala assim, eu crio meus filhos de tal jeito, a gente fala isso, né, como se fosse uma criação de ovelha, mas não é. Quando nós estamos educando nossos filhos, quando nós queremos corrigir um filho, então ele que fez um pecado, que fez uma desobediência séria ou não, sei lá, então nós vamos lá e o nosso intuito é perdoar, mas o nosso maior intuito é que ele não erre, é que ele não peque, é que isso não aconteça, para que nós não precisemos puxar as suas orelhas, né? Chamar a sua atenção. Então, ele vai precisar se arrepender e vai ter alguma punição. É como hoje em dia, assim, ó, porque você me desobedeceu e fez tal coisa, vai ficar sem o celular hoje, amanhã, por alguns dias. Estou dando um exemplo bem dos nossos dias mesmo, bem moderno. Vai ficar sem o celular. Esta é uma punição, mas você vai ter a recompensa se você se arrepender. Então, talvez eu até te dê no futuro um celular melhor, já que o seu não está bom. Sei lá, tá? Eu estou chutando coisas aqui para nós entendermos que não é o fato de trazer o sacrifício. Não é o fato de ofertar um beijo para a mamãe e para o papai. De ofertar que, tudo bem, que você expiou e foi perdoado. Você precisa de todas essas coisas. A teshuvá, o arrependimento, é o mais importante de tudo. Porque é o que vai fazer com que você entenda onde errou e tente não repetir este erro. Porque nós, seres humanos, repetimos os erros, às vezes, até involuntariamente, de tanto que a gente repete os erros. E repete de novo, enfia o dedo na tomada, enfia de novo. Essas coisas. Então, aqui, ele deixa muito claro, Deus não exigia a oferta per si.
o sacrifício per si, mas preferia que o homem não cometesse pecado e não trouxesse nenhum sacrifício. Quer dizer, se ele não traz nenhum sacrifício, né, e é um devoto, ele não fez nenhum pecado, por isso não trouxe. E era isso que Deus queria, e é isso que Deus quer ainda de nós. A ideia do sacrifício animal pode nos parecer repugnante e talvez seja com razão. O sistema da oferta, tá? O sistema da oferta, o sistema da oferenda, o sistema do que a gente chama aqui de sacrifício, era brutal e bárbaro, salvo se fosse administrado numa atmosfera permeada pela dedicação a Deus, onde sua plena natureza espiritual e mística sejam totalmente apreciadas. Portanto, somente uma nação do mais alto calibre moral e espiritual pode ser digna de oferecer sacrifícios. Eu não sei até quando vocês foram, vocês já leram a Torá, quando nós chegamos no Taná, na história que continua depois dos 5 livros de Moshe Rabbeinu, nós vamos entender que em Juízes, em Reis, essa venda, essa promiscuidade e iniquidade, no caso, no momento das ofertas no templo, elas começaram a ficar mais fortes, né? Sabe que o povo israelita, ele teve assim, ó, muito devoto, muito não. Bastante assimilação, pouca assimilação. Eles caíam, eles recaíam nos pecados, voltavam, recaíam, aprendiam, espiavam. Isso era assim, ó, oscilava demais. Então, assim, sacerdotes que realmente ficavam com parte do sacrifício, pegavam a parte que não era deles, essas coisas aconteceram demais, né? Então, aqui quando ele diz, ó, o sistema do sacrifício era brutal e bárbaro, então nós estamos lembrando que nós estamos na primeira pergunta, né? Se Deus precisa, se ele precisava, se é isso mesmo, tá? É bom eu ler de novo mesmo. Bárbaro, salvo se fosse administrado numa atmosfera permeada de dedicação a Deus, onde sua plena natureza espiritual e mística sejam totalmente apreciadas. Portanto, somente uma nação do mais alto calibre moral e espiritual pode ser digna de oferecer sacrifícios a Deus. Quando eles começaram a ficar não dignos, Deus simplesmente acabou com o templo, né? Quando o povo judeu já não mais manteve esse padrão, o sistema foi abolido por Deus com a destruição do templo no ano 77 da Era Comum, que eu estava falando. Não, vão me obedecer, vão vender os sacrifícios, né? Os sacerdotes estavam se vendendo, estavam roubando na cara dura. Então agora vocês não estão merecendo, vocês não são este povo idôneo como deve ser, então vou destruir o templo, assim como os tabernáculos, né? Vamos entender tabernáculo e templo aqui, tá? Eu e os pauses. Vamos continuando então. Estamos na primeira pergunta ainda. Senta aí. Espera aí, fica até o fim que vale muito a pena. Sua resposta para a sua resposta para as suas respostas às minhas perguntas estão aqui. Agora que o templo já não existe, o estudo e as orações ocupam o lugar do sacrifício, o lugar da oferta. O profeta previu: ofereceremos as palavras dos nossos sábios no lugar dos bois. Portanto, quem comete um pecado que exige sacrifício, que exige uma oferenda, deve ler a parte do Taná, né, ou da Bíblia, que trata desse sacrifício específico, ou estudar as leis talmúdicas. Bem interessante, não é? Eu vou ler essa parte de novo. Portanto, quem comete um pecado que exige oferenda, que exige oferta ou de sacrifício, deve ler a parte da Bíblia que trata desse sacrifício específico ou estudar as leis talmúdicas. Muitíssimo interessante mesmo. Além disso, já que permanece a obrigação de haver, né, uma oferta, um sacrifício, o transgressor deve manter registrado o seu pecado, assim como as suas circunstâncias. Agora segura as mãos aí na cadeira, que está escrito o seguinte: se o templo for reconstruído,
durante a sua vida, será obrigado a trazer o sacrifício adequado. Então anota aí qual foi o sacrifício que você usou, que você fez, qual foi a prece, oração que você fez no lugar de uma oferenda, que assim que o templo voltar, você vai ter que fazer este sacrifício lá. Anota para não esquecer, se em vida ele for construído. Aqui já dá uma palhinha para a terceira pergunta, mas não diz aqui vai ser ou não vai ser. Aqui diz se o templo for reconstruído durante a sua vida. Então, se ele for, quer dizer, ele vai, mas nós não sabemos se é na sua vida e tudo mais. Então, não é a resposta inteira, não é? Depois disso, nós vamos aqui continuar. Eu estou falando da enciclopédia, tá? Enciclopédia judaica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É aqui que eu estou me baseando. Excelente enciclopédia, tá? Judaica, que nós estamos nos baseando para as respostas. Nós vamos continuar aqui, ó, com a número 1, tá? E vamos ver o seguinte. Primeira pergunta ainda, tá, gente? Enquanto o templo esteve de pé, os diversos sacrifícios ofereciam a expiação completa, porque era por essa razão que foram especificados para determinados pecados. Da mesma forma, o bode expiatório, ele começa a explicar, né? O bode expiatório do Yom Kippur expiava completamente todos os pecados de Israel, porque simbolizava a destruição de todo o mal. De maneira similar, as punições administrativas pelas cortes de justiça ofereciam a expiação completa, porque eram ordenados como tal. Porém, neste caso também, mais uma vez aqui, ó. Porém, neste caso também, o pré-requisito para todas essas expiações era o arrependimento e a confissão. Quando nós falamos em Yom Kippur, é bem importante nós falarmos isso, quando nós falamos assim, eu pedi perdão para o amigo que eu fui grosseiro, eu pedi perdão para a esposa, para o esposo, eu pedi perdão para o pai e para a mãe, aí eu pedi perdão para Hashem, no Yom Kippur, eu fiz o jejum, tudo certinho, pronto, estou perdoado, acabou tudo, terminou, fiz a minha parte, posso partir para outra. Não. O Yom Kippur é um exemplo excelente para o nosso momento agora, porque o Yom Kippur você dá de si ao Yom Kippur, ao dia do perdão, um sacrifício. Você dá uma oferenda, uma oferta, muitas preces, muitos pedidos, agradecimentos, muito. Nós temos um dia inteiro de rezas, não é mesmo? E nós temos um dia inteiro para quem cumpre o Bnei Noach, não é obrigado, mas pode. Nós temos um dia inteiro, 25 horas, né? 24 mais umas 24 a 25 horas de jejum completo, de jejum de alimento, de jejum de água, de jejum de vaidade, de jejum de soberba, de jejum de orgulho, de jejum de tudo isso, não é? E de jejum completo do nosso Yetzer Hará. Esse está fraquinho nesse dia, porque nós não vamos tomar banho antes de começar o Yom Kippur, né, para não ficar fedido, mas você não vai tomar banho, não vai usar creminhos, não vai escovar os dentes, não vai fazer aquelas coisas que tratam e nem que enfeitam a sua vestimenta, né, o nosso grande recipiente, o nosso tabernáculo, o nosso corpo, não é? E vai fazer aquele jejum da sua alma, aquele momento onde você sacrifica, né? Onde você oferta um pouco do seu dia, um pouco da sua vida, o seu dia todo, mas um pouco de você todo. Agora você vai fazer tudo isso da boca para fora, sem um arrependimento, uma tchuvá, seja ela como se arrepender do que fez durante o ano, seja ela com os dois intuitos, aquele mais importante que é retornar ao status quo que você estava antes de pecar, não é? É voltar, é retroceder, é ser aquele Adam Arishon antes do pecado, aquela Havá antes do pecado. Então, de nada importa todo esse ritual se nós não nos arrependermos realmente daquilo que fizemos.
Porque às vezes a gente fala assim, ai, desculpe, ai, me arrependi e tal, perdão pra você, perdão pra você. Na verdade, você não achou nada disso, tá louco pra repetir aquilo lá e fazer de novo, né? Não é esse o objetivo. Então, eu perdoar você, você me perdoar, não significa que você não vai ter que passar por uma expiação, que você não vai expiar isso que você fez. Então, às vezes, nós que estudamos Lashon Hara, eu falo mal de você, eu te prejudico, eu te deprecio de alguma maneira, depois você fica sabendo, e aí eu venho pra você e digo, ai, me desculpe, me perdoe, foi sem querer, eu não pensei bem, eu não devia ter feito, não é? Aí eu não vou ter que espiar isso? Sim, eu vou. Por isso o Lashon Hara é uma flecha bumerangue, porque este bumerangue vai voltar e vai realmente me decapitar, vai arrancar uma orelha, vai fazer alguma coisa em mim, porque isto é causa e consequência, isto é mérito que nós temos, então tem que ser genuíno, precisamos nos arrepender, tá? De forma genuína. E essa parte eu acho que é uma parte muito interessante realmente, que nós podemos entender do sacrifício. Viram como a gente já está se sacrificando um monte aqui? É o sacrifício daqui e dali. Nós estamos nos ofertando. Quando nós estamos aqui estudando a Torá, nós estamos nos ofertando. É uma oferta de amor, é uma oferta de conhecimento, é uma oferta, quero aprender com o Senhor, Deus. Quero ensinar o que o Senhor me deixar aprender, me permitir conhecer de você, né? Ou do Senhor, né? Se você era Senhor. É uma oferta o tempo todo. E o tempo, então, esse tempo limitado que a gente tá bem louco e quer que passe. Que oferta maior é essa? Eu te oferto, eu te ofereço o meu tempo. Por isso que repetidamente eu digo, eu peço sempre nas minhas preces, eu peço sabedoria, só porque o rei Shlomo pediu, eu também quero. Sabedoria, saúde, tempo. Tempo para estudar a tua Torá. Tempo. Sabe quando você fica com medo de morrer porque daí não vai dar tempo de ler todos os livros? Pois é, eu tenho isso. Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que os israelitas podiam sacrificar e dar oferenda, coisas materiais? Aqui ele não está dizendo com relação a lá no tempo, tá? Eu não vou entrar nessa parte, mas eu quero deixar acho até que vou entrar nessa parte. Eu vou deixar uma coisa clara aqui, que qualquer um podia levar oferendas, tá? Qualquer um podia. Talvez eu venha ler aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Talvez eu leia. Mas primeiro nós vamos ver uma outra parte aqui. Dentro da enciclopédia também. Não é livro e livro é livro, né? Dentro da enciclopédia nós vamos ter na página 59. Que beleza isso, né? Não sei bem se é na 59 ou na 58. Então aqui, todos os mandamentos, inclusive suas interpretações e leis, foram dados a Moshe durante os 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Deus disse a Moshe, sobe até a mim, a montanha, e permanece ali. Eu te darei tábuas de pedra, assim como a Torá e os mandamentos que eu escrevi, para que tu possas ensiná-los. Então, o que significa isso? É a partir dali, o que aqueles idólatras faziam antes, e aquilo que era sacrifício mesmo, e coisa, e bandidagem também que acontecia, não tem nada a ver. Então, eles eram considerados abominação porque eles defecavam, eles sacrificavam crianças, eles sacrificavam animais selvagens, eles faziam horrores, na verdade. E nada tem a ver com a Torá, que isto vinha antes, né? E continuou depois, a Torá foi entregue para o povo. Nesse momento, a partir deste momento com as tábuas, é que isso começa a ser uma lei, da maneira com que Deus ordenou, não daquele jeito, de feitiçaria. Bom, eu te darei tábuas de pedra, assim como a Torá e os mandamentos que eu escrevi, para que tu possas ensiná-los. Isso está em Shemot. Assim, tudo foi dado no Sinai. Aí ele vai continuar lá, ó. Havia numerosos mandamentos que eram conhecidos de épocas anteriores. Os 7 mandamentos universais tinham sido dados a Adão e Noé, Adão, Arishon e Noah. Mais tarde, a circuncisão foi dada a Avraham e uma lei dietética que proibia comer o nervo ciático e tudo mais, né?
o filho de Jacó, Judá, instituiu o casamento e o levirato. Leis detalhadas de casamento e divórcio foram dadas a Amram em Mitzrayim. Está falando de algumas leis. Os israelitas também receberam outras leis antes de alcançarem o Monte Sinai. Inicialmente as regras do Shabat lhes foram dadas quando receberam o maná pela primeira vez. Da mesma forma, as leis sobre a honra que que devemos aos nossos pais e tudo mais. Todas essas coisas, não é? Enfim, não, todavia, a autoridade final para todos os mandamentos foi uma revelação no Sinai. Tá? Então nós podemos entender a abominação porque era terrível o que eles faziam, os idólatras e os feiticeiros, não é? E porque aqui na revelação do Sinai é que aconteceu, sim, aqui que é que foi derradeiro, aqui está a lei. Assim que os israelitas entraram nesse pacto com Deus, eles ficaram obrigados pela Torá somente como revelada por Moshe. Nesse momento, eles foram absolvidos de todos os mandamentos prévios. Por essa razão, não aprendemos leis a partir de atos realizados antes da revelação no Sinai. Então, se aquele povo que se misturou, aquele povo que saiu de Mitzrayim junto com os israelitas, e eles faziam não só a idolatria, mas toda aquela idolatria ruim mesmo, aquela idolatria perversa, isso não diz respeito ao que esse povo aqui vai fazer, ou também os egípcios que quiserem seguir, não é? Portanto, apesar de a Torá incorporar leis anteriores e ter sido escrita durante o período de 40 anos, todos seus mandamentos tornaram-se obrigatórios no instante de sua aceitação no Sinai. Portanto, como religião, o judaísmo não evoluiu, mas começou a existir de uma vez com a revelação do Sinai. Os israelitas aceitaram a Torá por meio de um juramento e de um pacto. Ao apresentar a Torá aos israelitas, Moshe os obrigou por um juramento. Esse juramento foi assumido por todo Israel. No Monte Sinai é eternamente obrigatório, vejam onde é que nós queremos chegar, para todas as gerações. O pacto era composto de 3 elementos. Primeiro foi a circuncisão para todos do sexo masculino, logo antes de Shemot. Segundo, logo antes do Êxodo. Segundo foi a imersão para o povo inteiro, pouco antes da revelação do Sinai. Lembram? Todos se purificaram antes da revelação. E terceiro, eles ofereceram sacrifícios, tá? Aqui tem uma nota de rodapé, vamos ver se ela é interessante. Olha lá, é especificamente chamado sangue do pacto, tá explicando. Isso acontece em 5 de Sivan, antes da entrega dos 10 mandamentos e tudo mais. Aqui, 37. Foi por meio disso que os israelitas foram aceitos como prosélitos em sua nova fé. Imediatamente depois disso, os israelitas declararam: faremos e obedeceremos, não é? Faremos e obedeceremos. Então, o que quer dizer aqui? Por que é considerado abominação lá os egípcios ou os idólatras? Porque nós estamos falando do que eles consideravam abominações antes. Porque muitos deles ali estavam já voltados, versados em não fazer o mesmo, não é? Que era aquele receio anterior, não é? Por isso os animais são determinados e tudo mais, e porque eram abominações mesmo. Nós não estamos falando de sacrifício simplesmente de um animal, onde que vai ser ou queimado inteiro, ou que vai ser queimado e dividido entre o povo e tudo mais, e com imposição de mãos, com bênçãos. Não é assim. Não era assim, não é? Essa foi então a segunda resposta. Veja que não tem muito material, não que não tenha, mas que eu tenha encontrado. Eu resolvi deixar esses aqui. E eu ia ler um pouco do Rafael Hirsch, não vou ler, porque realmente o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero dizer o seguinte: qualquer um poderia oferecer, tá? Qualquer um poderia ir lá, qualquer pessoa do povo, mesmo que você não fosse um israelita, poderiam, oferecer, dar ofertas ao Senhor. Então, não é nesse sentido que está dizendo ali
por que eles faziam aquele material lá e era considerado abominação. Então, eles podiam fazer oferendas iguais aos israelitas no altar do Senhor, não é? Mas a eles era podido fazer isso. Mas não é disso que se trata aqui. A segunda pergunta é justamente aquilo que aconteceu antes do Sinai e o que era realmente uma abominação. Tá? Vamos então agora para a terceira pergunta. Com o advento do terceiro templo, os sacrifícios vão voltar a acontecer? Você acha que devem voltar? Devem ser realizados? É isso que Deus quer? E daí vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre, realmente, sobre as orações e tudo mais, sobre o Totafote, por exemplo, que eu gosto muito. Já falei sobre isso num outro vídeo. O Totafote é algo que conecta, né, o Tefilim, que conecta o nosso intelecto, né, o intelecto do judeu, tá? O intelecto lá do judeu, porque ele que põe, a gente não põe porque dizem que a mulher já tem, né? Deus disse. Se Deus disse que a mulher já tem, porque já tem. E não é uma obrigação binenor. Então o Totafote vai estar lá, né, aquela caixinha com o pergaminho, dizendo respeito ao intelecto, né, e por que não dizer ao que vem acima de tudo isso, né, a coroa e tudo mais. Então nós temos isso conectado com uma outra caixinha, outro Totafote que vem no braço, né, no bíceps, numa altura que ao fechar seja uma altura que vá que fique paralela ao coração, virado para o coração. E nisso, essa conexão que acontece, ela vai ter todo um desenrolar, como eu já chamei aqui, como uma bobina, um enrolar, todo um enrolar no braço, que chega até a mão, na mão marcando, desenhando simbolicamente um shin, não é? Então nós vamos ver que o pensamento, a fala e a ação, o pensamento, o intelecto, o coração das emoções, do sentimento, do equilíbrio ou do desequilíbrio e todas as nossas ações estão conectadas, não é? Nós precisamos que isso trabalhe junto. Então, quando nós pensamos no sacrifício, intelectualmente falando, nós vamos ter que compreender, mas aí nós vamos ter toda a emoção, todo o sentimento envolvido nisso. E aí a ação que nós vamos ter. Então, o que significa isso? Você precisa perceber, nós precisamos perceber, assumir, admitir quando existe um pecado, um erro no alvo, algo que não foi legal. Nós vamos entender isso no intelecto. Isso vai levar aqui, porque é uma conexão muito grande com o nosso coração, o nosso meio, realmente o centro de tudo, não é? Então nós vamos ter isso conectado. Essas duas ideias aqui, esses dois conceitos do intelecto equilibrado e as emoções, não é? E tudo mais, nós vamos entender que essa ação que vem depois é a ação correta. Então vamos entender o que fizemos, vamos sentir isso, vamos nos doar realmente e sim fazer a tshuva, o arrependimento, a ação, o sacrifício, a oferta, que ela é feita com a mão, de uma maneira ação mesmo. Então você vai lá e dá uma oferta, eu vou e levo flores. Um namorado leva flores para a namorada, as flores são lindas, ele está levando o ramalhete com as mãos. Ele é um mentiroso, um hipócrita, trai ela, quer ela só para aparecer e tudo mais, não pretende casar com ela. Nós não estamos vendo um totafote, um tefilim aqui. Nós não estamos vendo uma conexão com a vontade, com o que ele está demonstrando, com o intelecto e com as emoções. Dar de coração. Quando nós falamos na prece, é uma das partes mais importantes. Quando é o intelecto, o coração, que é a emoção, e as mãos, que é a ação. Quando nós dizemos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas posses, é com tudo, não é com mais ou menos. É com o animal perfeito, não é com o animal com pulguento, não é com o animal cortado, com o animal dilacerado, errado ali, a gente leva qualquer um, não é com o animal doente. Quando nós nos entregamos, quando nós nos ofertamos, quando nós queremos elevar essa alma animal que está ali
toda suja, impura, na verdade, porque sujeira você tem na roupa, não é? Mas aquela impureza, aquele pecado, aqueles, como eles dizem, né, os sacerdotes assalariados, aquela mentira para si mesmo, aquela mesquinhez, aquela pessoa que não ama o próximo, que não faz nada por ele, aquela pessoa que não faz nada por si mesmo, aquela que quer o que é do outro, o invejoso, o avarento, não é? O mentiroso, o iníquo, o promíscuo, o guloso também, aquele que quer tudo para ele nesse sentido. Tudo isso que a gente vê, que a gente trabalha, que a gente precisa melhorar em nós, é isso que deve ser sacrificado. É isso que deve ser sacrificado. E isso é tudo que nós temos aqui na matéria. Mas aí a gente para e pensa, mas o intelecto, ele precisa concatenar e entender isso. Mas o que é então das nossas posses? É tudo que a gente conquistou, seja lá com o esforço do trabalho, como as pessoas acham que é tudo pelo esforço do trabalho, seja pelo seu trabalho, seja pelas coisas, enfim, todo o seu material. Nós sabemos que para comprar uma Torá nós precisamos de dinheiro. Então é com tudo isso, compre uma Torá com o dinheiro que você ganhar. Compre um sanduíche para aquele que passa fome ali na rua, faça a sua parte. É aquele que olha para uma mulher bonita e já tem a sua em casa e olha para ela e pensa, talvez seja um pouco diferente, eu não sei, eu quero esta também. Ou aquela mulher que olha para um homem e diz, eu quero este também. Nossa, que musculoso, que lindo, mais bonito do que o meu. E você quer. O promíscuo, o pequeno, aquele que se apequena mesmo. Aquele que você vai conversar e ele não fala nada que realmente seja importante. Ele fala das roupas, ele fala das coisinhas, ele quer comprar isso, ele quer comprar aquilo, você viu aquilo. O que eu quero dizer aqui é que é esse sacrifício que nós precisamos, para nós oferecermos algo puro, nós temos que sacrificar no sentido de matar daí. Aqui sim nós precisamos acabar com essas partes para oferecer algo puro para Deus. Essa imperfeição toda que ele não queria ver no animal, somos nós. É a nosso Yetzer Hará, é a parte imperfeita de nós. Totalmente interligada com o intelecto que pode ajeitar isso para nós. Que pode arrumar as coisinhas ali, que pode corrigir isso em nós. Então quando nós nos sacrificamos para sermos o mais perfeito possíveis, para nos corrigirmos desse monte de defeitos, quando nós fazemos isso, nós levamos como oferta para Deus tudo que há em nós, mas tudo está consertado, então nós nos consertamos com Ele, porque quando nós nos consertamos com Ele, Ele nos perdoa. Pois se consertar com Deus não é simplesmente pedir perdão, é fazer o sacrifício, a oferta, a oferenda de si mesmo, a oferenda de nós, a oferenda genuína do que há bom e do que há de bom em nós, porque o ruim em nós, esse nós queimamos no altar, esse nós ateamos fogo no altar. Bom, a pergunta 3, então me empolguei um pouco aqui, me desculpem. A pergunta 3 é sobre isso, vamos ler aqui. Também continuando na enciclopédia judaica, vamos ver aqui, me perdi um pouco, mas já me acho, porque me acho rápido, como me perco, me acho. 454. E é bonito, viu? Resposta 3, não fiquem chateados, mas vamos ter que compreender muito bem esta resposta 3 aqui. O Mashiach não mudará a nossa religião de maneira alguma. Lembrem, terceira pergunta. Você acha que o templo vai voltar? Os sacrifícios no templo, as ofertas de animal vão voltar ou não? E se Deus quer ou não quer? O Mashiach não mudará a nossa religião de maneira alguma. Todos os mandamentos serão obrigatórios na era messiânica. Nada será acrescentado nem subtraído da Torá. Sabemos que nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado.
da Torá, né? Nós que estudamos já sabemos disso há muito tempo. Então vamos entender aqui que o Mashiach não vai instituir leis novas com relação à Torá, e sim segui-las. Há uma opinião que afirma que os únicos livros da Torá, da Bíblia, desculpe, que serão estudados com regularidade na era messiânica serão os 5 livros da Torá e o rolo de Esther. A razão disso é que todos os outros ensinamentos dos profetas podem ser derivados da Torá. Tá? Os ensinamentos dos profetas podem ser tirados da Torá, porque eles eram profetas, né? Eles tinham o Ruach HaKodesh, não significa que agora nós precisemos. Até a perfeição. E como o Mashiach revelará todos os significados da Torá até a perfeição, as escrituras proféticas já não serão necessárias. Né? Não precisa das escrituras proféticas, sendo que a gente já vai ter toda a Torá, não é? O Mashiach vai revelar o que nos falta entender, tá? O sistema sacrificial será... O sistema sacrificial será restaurado na era messiânica. Porém, os únicos sacrifícios particulares que serão aceitos serão os das oferendas de agradecimento. Como o coração do ser humano estará circuncidado, o desejo de pecar já não existirá, então não haverá o de pecado. E os sacrifícios particulares que expiam os pecados já não serão necessários. Da mesma forma, as únicas orações necessárias serão as de agradecimento, quer dizer, ninguém mais vai pedir nada, mas só agradecer. Aqui nós temos vários lugares, tá? Vai Arabá, vamos ver aqui, também vai Abravanel, que mais? Avodat HaKodesh, Shnei Luhot Habrit Bet David. Aqui tem muitas fontes que ele utiliza, coloca as notas de rodapé que eu não li. Vale a pena vocês darem uma conferida na enciclopédia, tá? Não obstante a isso, nós vamos falar aqui um pouco sobre as preces, né? E essa consciência do Totafot que eu já falei. Então, sobre as preces, no mesmo lugar aqui, vamos entender que quando foi instituídas as orações, isso foi instituído rabinicamente, não é? Então tinham os sacrifícios, as oferendas, e no lugar delas fizemos as preces. A da manhã, a da tarde, a da noite, né? Do Shabat, algumas diferenças nas datas festivas. Nós sabemos que uma vai dizer respeito a Yitzhak, outra a Yaakov, uma a Avraham, né? Manhã, tarde e noite, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Nós vamos lembrar, inclusive, que o entendimento também sobre a oferta foi o sacrifício de Yitzhak, a Kedat. Quando nós falamos, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, também nós vamos entender que aquele fato, aquele acontecimento, ele nos explica quase que tudo que nós precisamos entender agora, nesse momento aqui de Vaikra. Porque Yitzhak era para Avraham o seu único filho, mesmo que tivesse Ismael, ele era o mais importante, ele era o filho de Sará, né? Ele amava Yitzhak como a si mesmo, então ele estava ofertando o melhor dele, a sua semente, o melhor que ele podia, a coisa mais difícil, né? Às vezes a gente pensa, então Deus mandou Abraão subir lá no monte e sacrificar Yitzhak, ele pegou e foi e obedeceu. Não, ele não foi, pegou e obedeceu. Ele pensou muito, ele demorou muito tempo, ele não foi hoje sair que chegou lá amanhã. Não, ele ficou remoendo aquilo, ele ficou pensando, não é possível. Esse Deus ao qual eu sou devoto, ao qual eu divulgo, ao qual eu recebo tanto dele, não é possível que ele me peça algo dessa maneira. Esse não pode ser o Deus que eu amo, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter
esoterismo aqui, tem que ter alguma iniciação aqui. Avraham não era qualquer um. Então, ele não aceitou de uma hora para outra, isso foi levando tempo, e nós podemos entender que ele deu o que era de melhor, porque ele sabia que não é isso que Deus quer, né? Nem mesmo o sacrifício animal. Eu realmente espero que esse advento do terceiro templo seja muito mais para frente do que alguns imaginam, seja muito mais abstrato e esotérico do que uns imaginam. Eu espero, inclusive, que nós nem tenhamos corpo físico neste momento, para que a gente consiga compreender realmente o que significa dar tudo de si, dar tudo, não é? Deus coloca nós no mundo, colocou nós no mundo como um espelho, como a sua imagem e semelhança, nos deu a chance de co-criar as coisas, de fazer parecido com ele, nos deu a chance. Por que ele fez isso? Não sei, porque a vontade foi dele, a vontade dele não é igual a nossa, não adianta discutir sobre isso, mas ele fez. Ele, essa fonte criativa, esta coisa maravilhosa, fez tudo isso, criou a todos nós, né? E não se criou porque ele, sabemos que sempre existiu, nunca existiu, está aí desde sempre, não tem começo, não tem fim, não tem meio. Então ele deu a oportunidade de nós termos filhos, para poder agir com os filhos como ele age conosco, para poder compreender como é que ele faz com relação aos outros. Então ele nos deu oportunidades de ter dificuldade, então ele nos deu oportunidade de ter abundância, de ter a escassez, de ter todas as coisas. Então ele nos deu o livre-arbítrio. Então ele nos dá o poder de devolver isso para ele. Sabe que quando nós falamos da parte mística, né, que tanto gostam de falar e pouco entendem, a não ser os rabinaços entendem, mas o povo em geral, quando nós vamos tentar dar uma olhadinha para Kabbalah, nós entendemos que quando tudo isso, meu Deus, isso aqui tá horrível, quando a luz de Hashem começou, né, a descer e se ocultar aqui, a ficar menos brilhosa, para que a gente pudesse existir, tivesse fundamento do porquê estarmos aqui. Porque se tudo está tudo perfeito, a gente sem livre-arbítrio e tudo, não tem diferenciação nenhuma. Ele queria a diferenciação, não é? Ele queria ter com quem compartilhar, né? Porque quando você recebe e não tem com quem compartilhar, de que adianta, né? Eu tenho muito dinheiro, muita fama, mas eu não quero dividir com ninguém, eu não quero compartilhar com ninguém. Eu tenho isso e solidão. Tenho isso e solidão, porque o que é que eu tenho se eu não quero compartilhar com ninguém? Então toda essa ocultação, essa chance que ele nos deu aqui, essa devolução que nós damos a Deus, eu realmente espero que nós estejamos num outro patamar. A redenção é algo coletivo, não é individual. Nós precisamos todos estar, né, pelo menos as portas, de colocar dentro o pezinho para dentro do mundo vindouro, não é? Para nós entendermos de uma vez por todas o que é o jardim do Éden. Entender que nós não fomos expulsos do Éden, nós fomos expulsos, nós somos pedidos para se retirar, né? Tipo Adão, do jardim de lá. Então nós vamos voltar para esse jardim também esotérico. Bom, eu vou continuar lendo aqui para nós entendermos mais um pouco sobre as orações. Que é melhor do que as orações? Nós não precisamos matar os animais. Vai dar problema, porque tem gente que pensa que o terceiro templo está ali logo depois da montanha, e também muito rabino que pensa assim, logo vai ser construído, logo vem esse, vem aquele, Mashiach chega como um grande líder, um conceito e um grande líder, as duas coisas, e nós vamos já começar a sacrificar. Nós sabemos que existiu alguns momentos, né, e ainda acontecem, de grupos, de comunidades e de rabinos pedirem a permissão para o governo para poder sacrificar em Pêssar e tudo mais. Nós precisamos ter bastante bom senso aqui e entender que aquele povo daquela época não pode ser o mesmo povo que agora. A alma pode ser a mesma e várias reencarnações, mas nós evoluímos. Então como será esse sacrifício? Será que vai ser de animal mesmo? Será que é o que Deus quer? Se lá mesmo na Torá ele está dizendo, se a enciclopédia aqui, se Maimônides aqui diz que não era o que ele queria, ele gostaria que nós nunca pecássemos, para que nunca tivéssemos que fazer nenhum sacrifício,
né? Será que os outros tipos de sacrifício, então, de oferenda, ele queria que fosse de animal? Mas não pode ser uma farinhazinha? Não, mas então se for uma coisa é porque está certo ofertar. Então quem sabe não oferecemos mais nada e começamos a dar um pouco de nós mesmos para os outros, para o próximo, para assim estarmos dando ao mesmo tempo para Deus. Nos sacrificarmos. Quando uma mãe ela ganha um bebê, nada mais é do que ela se ofertar, né? Ela ter um sacrifício ali e se ofertar, oferecer de si, né? Para uma maneira, um veículo desta alma vir até o mundo, não é? E depois um veículo para que esse bebê tenha seus tecidos, para que daí ele tenha o seu mamar depois e tudo mais. Compaixão é o que o ser humano tem pelo outro quando o põe no mundo. Então será mesmo que é para começar a continuar a matança aí? Eu acho que não é mais nem para comer carne. É nem para comer carne, quem dirá para sacrificar. Eu estou dando a minha opinião. Sacrifícios não vão voltar. E se voltarem vai dar problema, vai dar ruim, não pode. Se voltar sacrifício, porque esse povo ali dos sacrifícios está muito evoluído, está muito lapidado. Se estivesse lapidado, não sacrificaria, não ofertaria animais, não ofertaria. Bom, a oração é considerada um serviço a Deus semelhante aos sacrifícios no templo sagrado. Semelhante, por que é que nós vamos tirar? A oração faz a família se reunir, as pessoas orarem, as pessoas falarem, as pessoas pedirem, as pessoas serem humildes, pedirem. Numa oração, numa prece, nós pedimos a Deus. Olha que prova, que aprendizado de humildade, de se mostrar não menor, mas de se mostrar filho mesmo, filhos do Criador, é de pedir. Eu preciso de ti, Deus. Eu quero me consertar com você quando faz um pecado, eu quero me consertar com o outro. Tira todas as preces aqui, não se precisa mais fazer prece. Para onde é que nós vamos? Preces que reúnem as famílias, preces que colocam liquidinhos aqui, gotas, aqui lágrimas nos nossos olhos, preces fervorosas, Davi falando, Shilomô, nós. Estou falando bem o que eu penso, mas eu não estou muito feliz com isso aqui. Bom, a oração é considerada um serviço a Deus semelhante ao sacrifício do templo sagrado. O salmista disse: deixa que a minha oração seja levada como incenso diante de ti, o levantar das minhas mãos como sacrifício do anoitecer, como sacrifício une o espiritual ao material. Tornando um animal inferior o objeto do serviço a Deus. A oração une o espiritual ao material, tornando a solicitação das nossas necessidades materiais um serviço a Deus. Eu sirvo a Deus, eu solicito a Deus, eu peço a Deus, eu agradeço a Deus. Nós não precisamos oferecer animais, nós não precisamos oferecer sequer farinha, flores, seja lá o que for. Nós vamos nos oferecer. A carne dos animais está aqui, em nós. O sangue dos animais está na nossa alma, nos nossos pecados, no sangue que corre nas veias, na adrenalina, na serotonina, nisso tudo, na vontade fervorosa mesmo de servir a Deus. É aí que está. É por isso que quando for impossível levar sacrifícios, não, eu pulei, oração espiritual. É por isso que quando for impossível levar sacrifícios, orações poderão ser oferecidas em seu lugar, como exclamou o profeta. Ofereceremos as palavras dos nossos lábios no lugar de bezerros. Então as orações formais foram ordenadas no lugar dos sacrifícios diários, regulares, realizados no templo em Jerusalém, que por sua vez eram acompanhados de orações e cânticos. Além disso, a oração de um coração sincero é melhor que qualquer sacrifício, que qualquer oferenda. A oração de um coração sincero. Como exclamou o salmista: eu louvarei o nome de Deus com uma canção, eu exaltarei com agradecimento, e eu agradarei a Deus mais do que oferecendo-lhe um boi.
Como o objeto da oração é pedir a Deus que faça mudanças no mundo físico, ela serve para intensificar o seu relacionamento com o mundo e, por conseguinte, unificar os planos espiritual e material. Este é o significado do ensinamento de que a oração deve se elevar e penetrar todos os mundos espirituais para fazer com que a bondade de Deus flua e desça e unifique e nutra todos eles. Cada oração pode estabelecer cadeias de eventos que envolvem a criação de muitos mundos espirituais, e orações similares terão efeitos diferentes por causa das diferentes circunstâncias nas quais elas são pronunciadas. A oração é o meio mais eficaz à nossa disposição para remover o mal e aliviar os seus efeitos. Bom, teria muito mais coisas para ler, mas eu acho melhor ficar por aqui. Eu vou ler umas palavrinhas somente aqui, vamos fazer um salmo e ficarmos felizes por terminar isso. Já quase 2 horas de vídeo. O sacrifício, a oferenda, a oferta que pede mais de nós, né? É aquela que pede que o animal sacrificado seja perfeito e depois morto. O sacrifício que pede algo de nós e em nós através de um autoexame. O sacrifício pede de nós uma aproximação que depende de nós para o animal e o espiritual se aproximarem. Precisamos nos consertar nossas falhas, nosso jeito errado de viver, educar o nosso animal, refiná-lo, corrigi-lo. Depois ele deve ser morto, sacrificado e ofertado. Então, talvez naqueles tempos, os seres precisavam que fossem assim. Mas de lá até aqui, por certo, estamos melhores. Então Deus, na sua sabedoria, não só aceita, como prefere que não precisemos mais dessa manifestação, desse simbolismo físico e violento para nos aproximarmos dele, para nos oferecermos de maneira sacra, santa, pura, temerosa, amorosa, genuína ao Criador. Ou seja, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas boas e más inclinações, corações, não é? Totalmente fundido, com todas as nossas posses e tudo isso totalmente fundido, conectado ao amor a Deus. Talvez Ele espere isso de nós, não porque precise, mas por amor à criatura. Então esse foi o vídeo sobre os sacrifícios. Vaikra, o terceiro livro da Torá, a primeira paraxá desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, me perdoem muito, genuinamente, peço perdão, por favor, me perdoem, eu estou me oferecendo aqui para ser perdoada, porque ficou longo demais o vídeo. Não vou ler o salmo final, eu simplesmente vou dizer para vocês, desliga aí, curta, comente, compartilhe, mas principalmente comente aqui embaixo. Comente alguma coisa, você que não respondeu as perguntas, comente o que você acha sobre sacrifício, o que você acha agora que você entendeu que a palavra sacrifício não é sacrifício, é oferta, é oferenda. Responda aí, comente, compartilhe com as pessoas que você ama, vamos nos ajudar mais, vamos sacrificar o nosso tempo. Tem um tempinho aí para mim? Você tem 1h40 para escutar o meu vídeo? Você tem isso? Você faz esse sacrifício por mim? Você faz um sacrifício aí de apertar no curtir aí para ajudar o canal a crescer? Você pode fazer isso? Você pode me oferecer isso? Eu te ofereço isso aqui, né? O que eu estou aprendendo com vocês. Como eu não vou ler nenhum salmo, vou dizer para vocês, leia o Salmo 50. Leia o Salmo 50. Nós vamos entender que o sacrifício é de nós. Somos nós que devemos nos oferecer para Deus. Através das nossas boas ações, através do nosso totafote, através do nosso coração, da nossa alma, das nossas posses. Tenha um maravilhoso dia. Até uma próxima. Até a próxima paraxá.